A Cummins é uma empresa norte-americana que desenha, fabrica, distribui e realiza serviços relacionados a motores a diesel e geração de energia, como sistemas de combustível, controles de emissão, filtros, geradores e sistemas de geração de energia elétrica. Classe Lyle Cummins começou a construir sua primeira máquina a vapor aos 11 anos na zona rural de Indiana. Apaixonado por motores, ele deixou a fazenda de sua família ainda jovem e começou a trabalhar como mecânico para se sustentar. Em 1911, Ray Huron, um piloto de carros de corrida que soube da reputação da Cummins, pediu-lhe para se juntar à equipe de Pitt para uma corrida de automóveis local. A Cummins fez algumas sugestões para ajudar a melhorar a velocidade e esse carro venceu as primeiras 500 milhas de Indianápolis. Em 1919, com o apoio do banqueiro William G. Irving, a Cummins fundou a Cummins Engine Company em Columbus. Juntos, os dois homens construíram uma empresa que foi uma das primeiras a tirar proveito da tecnologia inovadora desenvolvida pelo engenheiro alemão Rudolf Diesel no final do século XIX. Em 3 anos, a empresa obteve seu primeiro lucro. Em mais 3, ofereceu a primeira garantia de 100 mil milhas do setor. Nos anos que se seguiram, a paixão de Classe Cummins pela qualidade e confiabilidade, guiada pela liderança visionária do sobrinho neto de Irving, J. Evelyn Miller, ajudou a Cummins Engine Company a crescer rapidamente. Miller tornou-se gerente geral em 1934 e levou a empresa à proeminência internacional nas 4 décadas seguintes. Em 1954, Miller estabeleceu a Cummins Foundation e 3 anos depois ele ofereceu para pagar honorários de arquitetos para a construção de novos prédios públicos, levando a projetos de arquitetos em todo o mundo, enfeitando as ruas de Columbus. Além da Cummins, Miller era conhecido por sua visão, sabedoria e humor entre os contemporâneos. Em 1956, sob a liderança de Miller, a empresa abriu uma fábrica na Escócia. Na década de 1960, a Cummins estava presente em 98 países. Essa presença global foi fundamental para o crescimento. Nos últimos 3 anos, metade das vendas da empresa veio fora dos Estados Unidos. Por exemplo, a Cummins tem sede em Pequim, onde a empresa é o maior investidor estrangeiro no setor de motores a diesel da China, com mais de 9 mil funcionários e 3 bilhões de vendas. Hoje, a Cummins INC é uma empresa multinacional da Fortune 500, atendendo clientes em todo o mundo nas áreas de motores, geração de energia, componentes e distribuição. Atraída por novas oportunidades de negócios, a subsidiária da Cummins Engine Company foi construída como Cummins Brasil em 1971. Em 1974, iniciou suas atividades industriais em Guarulhos, São Paulo. Produzindo uma variada gama de motores, a empresa fornece para diversos segmentos do mercado, entre eles caminhões de todos os portes, picapes, ônibus, aplicações estacionárias, máquinas de construção, equipamentos agrícolas, máquinas para mineração e aplicações marítimas. Produtos atuais: IS, família de motores usados para aplicações em rodovias, caminhões, ônibus e trailers. ISF 2,8 litros e 4. V8 de 5 litros. ISV. ISB
de 5,9 litros e 6 de 190 cavalos. ISB de 6,7 litros e 6. ISC de 8,3 litros e 6. ISL de 8,9 litros e 6. ISLG 8,9 litros e 6. ISM de 11 litros e 6. ISG de 12 litros e 6. ISX G de 12 litros e 6. ESX de 12 litros e 6. ESD de 12,4 litros e 6. ESX 15 litros e 6. V555 V8 de 9,1 litros. V903 de 14 litros V8. QS, família de motores para aplicações fora de estrada, como marinha, ferrovia industrial, construção, geração de energia e agricultura. QSF de 2,8 litros e 4. QSF de 3,8 litros e 4. QSB de 4,5 litros e 4. QSB de 6,7 litros e 6. QSL de 9 litros e 6. QSG de 12 litros e 6. QSX de 15 litros e 6. QSK 19 litros e 6. QSK 23 litros e 6. QST 30 litros V12. QSK 38 litros V12. QSK 45 litros V12. QSK 50 litros V16. QSK 60 litros V16. QSK 78 litros V18. QSK 95 litros V16. A Perkins Engines Company Limitada é principalmente uma fabricante de motores a diesel para diversos mercados, incluindo agrícola, construção, manuseio de materiais, geração de energia e industrial. Desde 1998 é uma subsidiária da Caterpillar Inc. A F. Perkins Limitada, fundada em 7 de junho de 1932, foi fundada por Frank Perkins e Charles Wallace Chapman em Queen Street, Peterborough, para projetar e fabricar motores a diesel de alta velocidade. Chapman era engenheiro de projeto, diretor técnico e secretário da empresa e tinha uma participação de 10%. Ele permaneceria no negócio por mais de uma década antes de se juntar à Royal Navy Reserve. Antes de Chapman e Perkins, o motor a diesel tinha um design de batalha pesado e de baixa rotação, sem desempenho. O conceito de Chapman era o diesel de alta velocidade, um motor que poderia desafiar os movidos a gasolina com força motriz primária.
O primeiro motor diesel de alta velocidade da empresa foi o Vixen, de 4 cilindros da Perkins, que estreou em 1932. Em outubro de 1935, a Perkins se tornou a primeira empresa a deter 6 recordes mundiais de velocidades a diesel para uma variedade de distâncias estabelecidos na corrida de Brooklands, pistas Surrey. As vendas foram fortes, e na época da Segunda Guerra Mundial, a empresa fez 2 séries de motores, P4 e P6. Logo após a guerra, a empresa abriu seu capital e estabeleceu vários licenciados para fabricação e venda local. A F. Perkins Limitada foi comprada por seu maior cliente, a Massey Ferguson, em 1959. Mantendo sua identidade separada, o negócio continuou sob o nome de Perkins Engines. Em 1994, tornou-se uma subsidiária da Lucas Very. O desenvolvimento continuou, e a Perkins atualizou seus motores para atender às regras de emissões mais rígidas, enquanto desenvolvia novas séries para a geração de energia e empilhadeiras. Marcas como Dodge, Ford, Grosspal e Henkel, para todas as suas linhas de diesel, equipam motores Perkins há mais de 2 décadas. Outros como Gema, Arauz, Bernardin e Rotânia usaram seus impulsores para colheitadeiras. A Pertrac foi criada em 1961 como licenciada da Perkins Engines da Inglaterra e se dedicava à fabricação de motores para picapes, caminhões e tratores. O período mais produtivo foi na década de 1970, quando foram produzidos 200 mil motores. Em 2010, o último motor foi fabricado em Ferreira, Córdoba, quando a licença foi retirada. Ao longo deste período, quase 40 anos, foram produzidos mais de 500 mil motores. A fábrica continua a fabricar peças de motores para outras marcas, como Fiat e Scania. Fornecedora da Caterpillar Inc. Desde a década de 70, a Perkins foi comprada pela Caterpillar em 1998 por $1 bilhão, criando o que eles alegavam ser o maior fabricante de motores a diesel do mundo. A Perkins agora possui fábricas no Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, China, Índia e uma joint venture com a empresa Ishikawa-jima Shibora Machinery no Japão. Em 1º de junho de 2008, Steve Ferguson tornou-se presidente da Perkins Engines, substituindo Rami Younessi, depois de ter trabalhado como gerente geral no negócio de manufatura de componentes avançados da Caterpillar, supervisionando as operações em 15 instalações globais. Ferguson é vice-presidente da Caterpillar. Vários motores a diesel Perkins foram feitos para os mercados industrial, agrícola, de construção, manuseio de materiais, marítimo e de geração de energia, e os motores Perkins à base de gás natural, gás de aterro, gás digestor, biogás e gás de mina. São usados para a geração contínua de energia. Até 2004, a Perkins fabricava motores para a JCB, mas desde então a JCB fabrica seus próprios motores. A Perkins também tem uma subsidiária chamada Perkins Marine, que produz pequenos motores para a propulsão marítima.
primeiros anos de produção de motores a diesel da Caterpillar foram marcados pela mudança da empresa de motores a vapor e gasolina para motores a diesel. Os motores a diesel forneciam mais eficiência e durabilidade para equipamentos pesados, o que era crucial para as crescentes indústrias de construção, mineração e agricultura. 1925, a Caterpillar introduziu seu primeiro motor a diesel, o Cat 60, que era baseado no motor D60, marcando a entrada da empresa em equipamentos movidos a diesel. O motor era uma unidade a diesel de 4 cilindros em linha, preparando o cenário para avanços posteriores do motor. Década de 1930. À medida que os motores a diesel ganharam popularidade, a Caterpillar desenvolveu seus primeiros tratores de esteira movidos a diesel, incluindo modelos como o Caterpillar D2 e D4. Esses motores eram baseados em projetos semelhantes ao Caterpillar Diesel 60, mas refinados para melhor desempenho e durabilidade. Após a Segunda Guerra Mundial, a demanda por motores a diesel maiores e mais potentes cresceu à medida que indústrias como construção, mineração e transporte se expandiram. A Caterpillar respondeu melhorando o design de seus motores a diesel e introduzindo novas configurações, como motores multicilindros. Década de 1940. A Caterpillar introduziu uma série de motores diesel multicilindros, incluindo configurações V8 e V12, para atender às crescentes demandas de máquinas maiores, como escavadeiras e tratores. Década de 1950. Nessa época, a Caterpillar já havia se estabelecido como líder global na fabricação de motores a diesel. Os Caterpillar D6 e D8, modelos do final da década de 1940, utilizavam tecnologia de motor a diesel aprimorada que os tornou amplamente utilizados em aplicações de construção, mineração e agricultura. Durante as décadas de 1960 e 1970, a Caterpillar fez grandes avanços no design de motores a diesel. Com a crescente conscientização global sobre emissões, a Caterpillar se concentrou em produzir motores que fossem potentes e mais limpos. Década de 1960. Esta era viu o lançamento dos motores da série 3400, por exemplo, 3406, 3408 e 3412, com configurações V6, V8 e V12. Esses motores foram usados em máquinas de terraplenagem maiores e definiram um novo padrão para motores a diesel industriais. Décadas de 1970 a 1980. Neste período, a Caterpillar fez avanços significativos em turbocompressão, sistemas de fornecimento de combustível e tecnologia de resfriamento. A empresa introduziu controles eletrônicos e injeção direta de combustível, aumentando significativamente a eficiência do motor e reduzindo o consumo de combustível. Década de 1980, a Caterpillar começou a trabalhar em tecnologia para atender aos primeiros padrões de emissões, incluindo os padrões EPA, Tier 1, que começaram a ser implementados na década de 1990. As décadas de 1990 e 2000 marcaram uma mudança significativa na tecnologia de motores a diesel devido a regulamentações ambientais mais rigorosas, particularmente nos Estados Unidos, Europa e Japão. A Caterpillar investiu pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para atender a esses rigorosos padrões de emissões, mantendo ao mesmo tempo o desempenho do motor. Década de 1990, a introdução da tecnologia ACERT, Advanced Combustion Emission Reduction Technology, ajudou a Caterpillar a atender aos regulamentos de emissões EPA, Tier 2 e Tier 3. A ACERT combinou tecnologias avançadas de fornecimento de combustível, turbocompressão e pós-tratamento para reduzir as emissões de material particulado e óxido de nitrogênio. Na década de 2000, a Caterpillar desenvolveu motores Tier 4, que eram necessários para atender a padrões de emissões ainda mais rigorosos. Isso envolveu a integração de sistemas de pós-tratamento de exaustão, como filtros de partículas diesel, DPF, e sistemas de redução catalítica seletiva, SCR. Décadas de 2000 a 2010, a Caterpillar lançou uma ampla gama de motores de alta eficiência e baixa emissão, incluindo os motores C15, C18 e C32, para equipamentos de construção, caminhões de mineração e unidades de geração de energia. Conforme entramos na década de 2010 e além, a Caterpillar continuou a melhorar a eficiência de combustível, o desempenho de emissões e a durabilidade. A empresa agora produz motores compatíveis com Tier 4 final e Stage V que são usados em uma ampla gama de aplicações,
desde máquinas industriais de grande porte até motores marítimos e unidades de geração de energia estacionárias. Década de 2010. A Caterpillar introduziu a Cat C-Series, C7, C9, C13, C15, C18, etc., com foco em economia de combustível, facilidade de manutenção e confiabilidade. O C15 é um dos motores mais populares, alimentando uma variedade de equipamentos, incluindo tratores de esteira, escavadeiras e geradores. Década de 2020, a Caterpillar está trabalhando no desenvolvimento de máquinas elétricas e motores híbridos diesel-elétricos, com foco na redução de emissões de gases de efeito estufa e na melhoria da eficiência energética. O sistema de nomenclatura de motores da Caterpillar consiste em uma combinação de letras e números, com cada parte do nome fornecendo insights sobre o design, a potência e a aplicação do motor. Veja como ele se divide. Estrutura geral da nomenclatura. A estrutura básica dos nomes dos motores Caterpillar segue um padrão que pode incluir letras para a série ou família, números para o modelo ou cilindrada e, às vezes, letras adicionais para configurações ou recursos específicos do motor. Exemplo: C15, C32, 3406E, 3512B. Primeira letra, normalmente indica a série ou família do motor. C, representa a série C amplamente utilizada em aplicações de construção, mineração e industriais, por exemplo, C7, C9, C13, C15 e C18. Número, indica o deslocamento do motor ou modelo de série. 15 em C15 normalmente indica um motor com um deslocamento de cerca de 15 litros. 32 em C32 representa um motor maior, com 32 litros de cilindrada. 06 em 3406 ou 08 em 3408 representam diferentes configurações na série 3400. Letras sufixos, geralmente indicam características, padrões de emissões ou variações de design. E o sufixo I em 34006 e normalmente se refere a uma versão mais moderna do motor, geralmente com recursos atualizados, como controles eletrônicos ou controles de emissões. B, C ou D, indicam revisões ou gerações específicas de motores, como 3516B ou 3408C. ACERT, indica motores com tecnologia ACERT utilizada para redução de emissões. Designações especiais. Em alguns casos, os motores podem ter identificadores adicionais para indicar seu uso ou configuração pretendidos. Motores marítimos. Motores como o C18 Marine e o 3516 Marine são adaptados para uso marítimo. Motores de geração de energia. Motores como C175 ou 3512B são projetados especificamente para uso em geração de energia. Principais famílias e séries de motores. Aqui está uma análise das principais famílias de motores diesel da Caterpillar e suas aplicações. Motores da série C, por exemplo, C7, C9, C13, C15 e C18. Esses são motores de 6 cilindros em linha e são usados em aplicações de construção, mineração e industriais. Eles fornecem potência variando de 100 HP a mais de 700 HP. Série 3400, por exemplo, 3400, 3408, 3412. Esses são motores V6. V8 e V12 usados em máquinas maiores, como caminhões de mineração, embarcações marítimas e geradores de serviço pesado. Eles são conhecidos por sua durabilidade e alta potência. Série 3500, por exemplo, 3516, 3524. Motores V16 usados para geração de energia e grandes aplicações industriais, frequentemente encontrados em usinas de energia e operações de mineração. Esses motores podem fornecer até 4.000 HP. Série C175, uma série de motores grandes usada para geração de energia e aplicações industriais de larga escala. Esses motores V12 e V16 podem fornecer até 4.000 HP ou mais. Série M, motores projetados para caminhões de mineração e grandes equipamentos industriais. Estão disponíveis em configurações V12 e V16 e são frequentemente usados em aplicações fora de estrada.